tarde, queridos ouvintes do programa Viver Bem, o programa que é de psicologia, que é de espiritualidade também, e é da nossa querida Rádio Catedral, FM 106.7. Hoje estamos iniciando o primeiro domingo de setembro, num novo horário, não é, gente? Às 14 horas, de 14 às 15 horas. Estamos estreando nesse novo horário, mas é o mesmo formato, viu? E vocês pediram um tema bem significativo e bem atuante para esse mês de setembro. Nós falaremos aqui sobre o Setembro Amarelo. Já já vou apresentar, né, o nosso convidado deste domingo, e antes eu quero lembrar a vocês que vocês poderão participar aqui com a gente através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail, e eu vou pedir para que vocês anotem, viu? Então vamos lá. E-mail viverbem@radiocatedral.com.br. O nosso WhatsApp é o 3231-3560. E temos um Instagram também, vocês podem interagir com a gente por lá, que é o nosso PGM Viver Bem. PGM de programa. PGM Viver Bem é o Instagram do programa Viver Bem. Também estamos no Facebook, você deve nos acompanhar, nossas fotografias, nossos textos, estão tudo lá, gente. No YouTube também, pelo canal da Rádio Catedral. Viu quantas mídias? Então ninguém pode dizer que não consegue acessar o programa Viver Bem. Hoje eu quero mandar um abraço todo especial para um ouvinte muito especial também, que é o Pedro Braga, lá da paróquia São João Batista de Campo Grande. Recentemente eu, Sônia Nascimento, estive lá dando a convite do pároco, dando uma palestra, e o Pedro e tantos outros ouvintes vieram falar comigo. Mas o Pedro, em especial, me deixou muito emocionada com um abraço, com a fala dele. Então, Pedro, muito obrigada a vocês e a toda a comunidade da paróquia São João Batista de Campo Grande. Então, hoje nós vamos conversar sobre o Setembro Amarelo. Aqui nos estúdios da rádio eu estou com um psicólogo clínico, que é o Sebastião Ferreira. Ele que é da paróquia Nossa Senhora de Loreto, na Ilha do Governador. Ele compõe o time do GPA, que é Grupo dos Psicólogos da Arquidiocese do Rio, e também faz parte do nosso time aqui do programa Viver Bem. Ele estava sumidinho por conta da agenda desse doutor Sebastião Ferreira, ele que é especialista no assunto, gente. Então, Setembro Amarelo, eu já dou a boa tarde ao Sebastião Ferreira e já peço que ele contextualize o tema. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu agradeço vir aqui falar sobre esse tema, porque foi através desse tema que nós nos conhecemos em 2017 para 2018. Verdade. E foi proposto lá, naquela época, fazer uma palestra no setembro sobre o suicídio, né? E em 2018, esse assunto aí, nossa palestra estava marcada para julho, ela foi transferida para setembro justamente por ser o mês de prevenção do suicídio. Então, setembro, a campanha de Setembro Amarelo, é o mês em que se concentram as ações para que todos os profissionais, todas as pessoas, todo o ser vivente, né, que ele tenha o raciocínio lógico e ele possa se integrar, se empenhar numa campanha de preservação da vida e conscientização sobre o valor da vida também. E no dia 10 de setembro é o dia da campanha mundial de prevenção ao suicídio. Então, em todo o continente vai se fazer alguma ação para mostrar para as pessoas que a vida é que tem valor. Quando nós falamos de prevenção do suicídio, essa campanha, o bojo dela quer fazer o seguinte: olha só, vamos falar sobre a manutenção da vida, sobre o valor da vida, para que as pessoas elas não queiram praticar nenhum ato contra a vida. Mas nós sabemos que, como dizem as estatísticas, né, aproximadamente 1 milhão de pessoas, dados registrados, que tem dados que não são registrados, 1 milhão de pessoas se mata por suicídio durante um ano.
Isso é um número expressivo. Nós temos uma população de aproximadamente mais de 8 bilhões de pessoas. Se 1 milhão de pessoas se matam por suicídio, se nós tivéssemos 1 milhão de pessoas engajadas nessa ação, próximas dessas pessoas, pode ser que esse número se reduziria a zero. Como uma iniciativa que teve o Viktor Frankl no pós-Primeira Guerra, quando ele fundou os Centros de Aconselhamento para a Juventude. O que ele fez? No pós-Primeira Guerra, a vida estava toda desnorteada, desorientada, muitas famílias destroçadas, porque muitos morreram na guerra. Então, o lar estava assim desordenado, em desconformidade com a situação considerada normal. Então, muitos casos de suicídio, então ele criou esses centros de aconselhamento para a juventude e durante esse período aí que ele trabalhou, ele reduziu praticamente a zero o número de mortes na Europa. Nossa, Sebastião, você está tocando num momento muito significativo, né? Até da nossa história. Menciona o austríaco Viktor Emil Frankl, que é o pai da abordagem da logoterapia, mas que era médico, é psiquiatra, mas, sobretudo, gente, foi sobrevivente dos campos de concentração. E esses centros de aconselhamento de jovens, né, que o Sebastião está falando, eu até peço que fale um pouquinho mais, muito interessante, até como um referencial para, quem sabe, abrirmos mais centros, né? Mas eu pediria, Sebastião, para que você fizesse um contexto, para deixar mais amplo esse cenário do Setembro Amarelo aos nossos ouvintes. Alguns podem estar nos ouvindo pela primeira vez, né? E alguns, quando escutam falar Setembro Amarelo, se questionam, mas de onde veio esse nome? A gente sabe que, né, tem toda uma história, e aí eu gostaria que você, como psicólogo clínico, como especialista nessa abordagem, fizesse essas pontuações, trouxesse esse histórico. Como nasceu esse nome, Setembro Amarelo? De onde veio? A OMS está envolvida? A história do Setembro Amarelo aconteceu de um jovem que ele quis presentear o pai com um Mustang, um carro. E o carro era pintado de amarelo. Ele pintou, né? Pintou. E, infelizmente, com esse carro aconteceu um ato em que ele perdeu a vida. E no sepultamento dele, todos estavam portando uma fita amarela. Então, o símbolo da fita amarela vem daí, tá? Quando fala assim, a OMS, ela já colocou isso, esse dia mundial, isso aí nasceu de uma ação da OMS também. Por quê? Ela é um órgão das Nações Unidas, né? O OMS está junto lá com as Nações Unidas, para quê? Para que valorize a vida. Uma ação mundial, não adianta ficar com ações isoladas. A OMS recomenda que cada governo faça as ações no seu país. Mas se nós não tivermos um contexto internacional dando bojo a essa campanha, fica complicado. Então, se nós ficarmos... Como eu falei aqui, se nós temos aproximadamente 1 milhão de pessoas que se matam, se eu tivesse 1 milhão de pessoas engajadas nessa causa próxima dessa pessoa, talvez esse 1 milhão de pessoas não se matasse. Mas olha só, eu falo de prevenção. Agora eu vou entrar um pouquinho mais no assunto que você falou. Eu atendo, já tem no meu currículo, aproximadamente 197, acho que vai ser 198 hoje, pessoas que já praticaram atos contra a vida, têm pensamentos de morte ou já praticaram atos contra a vida. E essas pessoas, quando chegam lá, você falou de abrir novos centros de aconselhamento à juventude. Esse trabalho já vem sendo feito na Paróquia Nacional de Loreto desde 2017. Tá? E nós temos um grupo terapêutico para atender essas pessoas com esse quadro clínico e os seus familiares. O que acontece hoje? Quando você fala de ação, o que se tem hoje, quando uma pessoa entra em crise, ela é levada para um atendimento de emergência. Então ela vai para um atendimento psiquiátrico e, dependendo da condição em que ela se encontra, ela é internada. Então, dentro dessas instituições, existem grupos terapêuticos, mas para pacientes internados. O que o Frankl fazia dos centros de aconselhamento era um grupo externo, não era para pessoas institucionalizadas. Então, essas pessoas, quando nos procuram lá na Paróquia Nacional de Loreto, elas vêm com os familiares, porque os familiares também não sabem como lidar com a situação dessa. E muitas das vezes, dependendo do grau, infelizmente, algumas famílias contribuem para que o óbito aconteça.
Então é importante, além de eu falar de prevenção do suicídio, que eu tenha também um trabalho junto à família. Eu sou terapeuta de família, sou especialista em logoterapia, e o trabalho ele tem que ser direcionado de uma forma sistêmica. Ninguém se mata porque ela quer unicamente. Tem acontecido situações no entorno dela que faz com que ela chegue nesse setor, nesse quadro de desesperança. Então, se eu quero falar de prevenção do suicídio, não só no Setembro Amarelo, mas durante todos os dias eu tenho que falar sobre isso. Nós temos que entender que muitas pessoas tiram a vida pelo calor do momento ou outros interesses. Há pessoas que, devido ao quadro em que se encontra, vocês podem ver nas mídias aí, pessoas que se separam, uma delas está com um filho, ela pede para o filho ligar para essa outra pessoa e diz que para se despedir, porque vai ser o último momento de encontro com ela. E depois a pessoa tira a vida acompanhada de um filho. É natural, tá, que essas coisas aconteçam? Não, não é. Tá? O que tem que ter é que nós temos que ter um olhar para essas pessoas. As pessoas que querem tirar a vida, elas são pessoas comuns, estão do nosso lado. E muitas das vezes nós não olhamos para essas pessoas com o olhar que deveria ser dado. Eu trabalho muito com a técnica do olhar olhando. O que é isso? Eu só atendo pessoas olhando dentro dos olhos. Os olhos da pessoa me diz se ela está numa situação limite ou não. Sim, isso é uma especificidade, né? Você e todos nós, psicólogos, que cuidamos do sofrimento humano, que acolhemos essa dor, essa angústia. É claro, a tecnologia até nos ajuda, mas nenhuma técnica substitui o olhar humano, né? Esse presencial, esse encontro que é existencial. Toda a vida importa, Sebastião. Nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha que combate o suicídio. Afinal, o que significa o suicídio? É uma pergunta ampla que não tem uma resposta única também. O suicídio acontece quando a pessoa ela tem a consciência de que esse ato é irreversível. Tá? Se ela sabe que esse ato é irreversível, como diz a logoterapia, né, é o sentido último que a pessoa tem. Ela sabe que esse é o único ato que pode resolver os problemas dela. Como você falou, o Viktor Frankl ele trabalhava a questão do suicídio como questões existenciais. E que, se a pessoa não tiver condições de lidar com o momento que ela está vivendo, ela pode cair numa situação de desespero. E aí, o elemento crucial para que ocorra o suicídio, a pessoa está desesperada, desesperançada. Eu escuto muito das pessoas o seguinte: a minha vida não tem mais sentido. A minha vida é um vazio existencial. Eu sinto uma dor grande aqui no peito, é uma dor muito grande aqui. Todas as pessoas que chegam lá para atendimento, elas falam isso. E eu pergunto, o Gordon Allport, no livro Em Busca de Sentido, ele uma frase do Frankl, né? Por que você não se mata? Ele falava isso, a partir dali a terapia. Se a pessoa está procurando a ajuda de alguém e ele pergunta por que você não se mata diante de um profissional, e lá, quando as pessoas me procuram, eu pergunto assim, como é que eu posso te ajudar? Eu quero me matar. Eu vou então não posso te ajudar. Eu não vou ensinar ninguém a se matar. E é comum a pessoa que tem ideias suicidas, ela própria busque ajuda? É comum isso ou precisa muitas das vezes de um outro olhar, de uma outra intervenção? Mas eu vou deixar todos vocês aí, nossos ouvintes do programa Viver Bem, curiosos também, porque a produção já nos sinaliza que precisamos fazer um minutinho apenas de intervalo, gente. E o Sebastião Ferreira volta comigo no segundo bloco. Até lá. Boa tarde, queridos ouvintes, retornando aqui ao programa Viver Bem. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, especialista em logoterapia também, assim como o colega aqui, que é o convidado hoje, que está falando sobre o Setembro Amarelo, ele que é o Sebastião Ferreira. E, gente, Setembro Amarelo, uma campanha, como ele vem bem colocando, uma campanha de prevenção ao combate, de prevenção ao suicídio. Sim.
Sebastião também é especialista em logoterapia e talvez alguns dos nossos ouvintes nem saibam, né, o que é a logoterapia. Sebastião poderia também só dar uma pontuação sobre isso? Você está falando de Frankel, né? Depois eu respondo a pergunta que você fez no Sim, claro. Bom, a logoterapia é a sentida de uma busca de sentido na vida. Todos nós nascemos com um destino. A morte é inevitável para todo mundo. Agora, entre o nascimento e esse dia da finitude, nós encontramos sentido. Então, a logoterapia é aquela que busca sentido na vida em qualquer situação que você esteja vivenciando. Durante a nossa existência, nós vamos vivenciar dificuldades. E o que ele traz para nós é isso, que ele ficou durante 38 meses em 4 campos de concentração. E muitos lá tiravam a vida. Então, assim, se ele diz, se a vida tem sentido, o sofrimento também tem sentido. E voltando à sua pergunta inicial, você falou antes do bloco, assim, nenhuma das pessoas que eu atendo com esse quadro, ela veio buscar atendimento sozinha. Nenhuma delas. É sempre um amigo, é sempre um familiar que vem dizendo, olha, meu filho, meu marido, meu irmão, tem um amigo assim. Eles não procuram, porque eles acreditam que esse é a única solução para resolver os problemas. E quando eles chegam assim destruídos. E como eu faço atendimento em grupo, eu descobri uma coisa maravilhosa lá, né? Olha o encontro de sentido. Eu atendi algumas pessoas em separado, mas como assim algumas falas pareciam semelhantes, eu propus assim, olha só, posso juntar você com uma outra pessoa? Que eu estou vendo que tem uma semelhança aqui? Pode. Então, da junção dessas duas pacientes, elas gostaram e a produção entre elas melhorou muito. Então, elas começaram a se comunicar e criaram assim, tipo uma fratria. Aí eu perguntei, mas 2 meninos, não posso trazer um rapaz? Pode. E a partir daí nasceu o grupo. Hoje eu posso dizer que estamos com quase 200 pessoas. E eu descobri com essas pessoas o seguinte, apesar de elas dizerem que querem tirar a vida, elas não suportam ouvir que outra pessoa quer fazer isso. Quando ela escuta isso, ela vai ao encontro dessa pessoa, olha a transcendência aí, né? Ela sai dela, vai ao encontro do outro e diz assim, olha só, você está chegando agora, mas eu estou aqui há 4 anos com os mesmos pensamentos que você, e eu posso dizer para você que é possível você continuar, manter a sua vida, mesmo com esses pensamentos. E como eu ficava muito ligado a essas pessoas, elas encontraram um sentido assim, como é que nós podemos ajudar mais? Elas perguntaram para mim. Eu criei um grupo virtual deles, e esse grupo já tem pessoas de outros estados. As pessoas que escutam, né, falar disso, eu quero falar com você, eu faço a entrevista inicial, se realmente for alguém indicado para esse grupo, eu coloco no grupo, e esse grupo eu não, durante a nossa formação, eu contei isso a um professor e eu falei assim, o que você faz? Eu não faço nada. Mas por que você criou esse grupo? Para observar, Sônia, observar a maravilhosa atitude das pessoas que querem tirar a vida em socorro daquela que fala que quer tirar a vida. Então, eu aprendo muito com eles. Durante esses pedidos de socorro, eles atendem essas pessoas. E quando eles não conseguem, eles falam assim, Sebastião, agora é com você. Aí eu é que entro em circuito, mas eles é que me acionam. Então, e o interessante é que eles conhecem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E eles trazem pessoas para atendimento. Sebastião, posso indicar alguém? Pode. A pessoa vai para lá, eu convido, vai. E o interessante é que assim, eu quero participar do grupo. Ela que pede. Por quê? Sempre que alguém fala alguma coisa de madrugada, alguém diz assim, pode falar que eu estou aqui. Eles passam a noite de acordar, então um ajuda o outro. Sim, mas vamos, nesse tema, Setembro Amarelo, claro, o seu trabalho é maravilhoso, mas por que precisamos falar sobre o suicídio, Sebastião? Então, vamos lá. Se muitas pessoas se matam, eu particularmente, eu digo, isso é uma opinião minha, pessoal, tá? É que as campanhas de prevenção, elas estão com um foco um pouco equivocado. Desses 200 pacientes que estão lá, uma delas faz aniversário dia 10 de setembro. Que é o dia desta campanha. Isso, e eu pergunto para elas, o que se comemora hoje? Meu aniversário. Aí, pessoal, é o aniversário dela. Não, pessoal, o que se comemora no dia 10 de setembro? Eles não sabem. Eles não sabem. Aí eu explico, dia 10 de setembro é o dia da campanha mundial de prevenção ao suicídio. Assim, eu nunca ouvi falar. Por que essas campanhas não estão chegando nessas 200 pessoas que eu atendo?
Então eu penso o seguinte, as pessoas que querem tirar a vida, elas se isolam, elas ficam isoladas. Eu tenho que ter uma campanha voltada para essas pessoas, para que elas venham a público pedir ajuda. Então, a campanha de prevenção, ela é voltada para justamente o quê? Não acontecer nada disso. Eu já trabalho no além. Quando acontece, eu trabalho com a contingência e a contenção. Então, a prevenção que as pessoas falam, palestra, é para que as pessoas que tenham esses pensamentos, elas busquem ajuda. A prevenção, ela funciona muito com quem tem ideação. Com quem já está se automutilando ou praticou ato contra a vida, a contenção ela não tem uma grande eficácia. Então, cada vez que vocês forem falar para isso, quando eu chego para fazer uma palestra, eu digo assim, no final, se alguém aí quiser falar comigo desse assunto que eu vou falar, eu vou estar à disposição. Sempre tem alguém na plateia que vem falar comigo, mas quem sabe disso? Ninguém. Muitas pessoas passam por esse quadro e elas não falam com ninguém. É por isso que muitas pessoas se surpreendem quando alguém tira a vida por suicídio. Mas não olhava. Que não é, mas dá sinais, mas não é anunciado, é isso? Sim. O comportamento, ele é um pouco tipificado. Mas as pessoas, quando olham alguma coisa estranha, as pessoas fazem de conta que não querem ver. Então, quando eu digo que eu tenho que olhar para isso, aquele caso que teve em Bangu, daquele jovem que invadiu a escola e atirou lá e tirou a vida de muitas pessoas. Depois que aquilo aconteceu, muitos vieram a público dizendo que já observava, achavam estranho o comportamento. As pessoas parecem que têm medo de falar disso. Eu recebi uma mãe lá, num grupo, uma menina de 12 anos. Eu tenho gente de 10 anos em atendimento que está querendo se matar. Criança. Eu tenho uma de 12 anos que desde 6 anos ela já pensava em tirar a vida. E ninguém sabia. Ela não falava para a mãe dos pensamentos dela. E está ali do lado, está abraçando, está beijando, mas não está sentindo isso. E essa mãe, ela chegou para mim e falou assim, quando a minha filha, eu descobri que ela está querendo tirar a vida. Assim. Essa das 10 anos? Não, de 12 anos, da mãe do lado. Eu falei, então, mano, o que passa na sua cabeça? Ela começou a falar, mas a mãe, não, você não pode falar sobre isso. Eu falei, mas ela precisa falar para elas entenderem. Não, ela não pode falar. E essa mãe, no desespero, ela falou assim, eu não aguento ouvir disso. Eu já falei para ela, no meu desespero, eu já falei para ela assim, que era melhor que ela tirasse a vida e parasse de me perturbar com isso. E eu falei assim, olha, o caminho não é esse. É por isso que eu trabalho o paciente com a família. A família não sabe como lidar com isso. Como eu falei, eu sou terapeuta sistêmico. Esse caso ele tem que ser visto sistemicamente. Não é eu direcionar uma campanha. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quero fazer uma prevenção mais efetiva, eu tenho que chamar as famílias, eu tenho que chamar as comunidades para falar sobre isso, para que olhem melhor as pessoas. Toda pessoa que passa por um quadro, principalmente de depressão, que é o que mais contribui doença mental para os casos de suicídio, eu tenho que ter um olhar diferenciado. Agora, eu já fui em vários eventos, se fala muito de estatística, de pesquisa. Uma vez eu fui fazer um curso, eu perguntei para a pessoa no final. Fui lá falar com ele em particular. Se uma pessoa chegar para você e dizer que você não quer matar, o que você faz? Assim, não sei. Você está falando com um grupo de pessoas aqui, mas eu nunca atendi pessoas. Então, há muitas pessoas falando de prevenção, mas elas não sabem realmente o que é ter alguém diante dela. Eu, desses 200 que eu tenho, 10, eu tenho um contrato com eles, tá? Eles só podem fazer isso na minha frente. Desses quase 200, 10 já falam, Sebastião, é hoje. Eu chego lá, então eu já tive diante de 10 pessoas que estavam querendo fazer isso. E elas falam assim, mas eu não acredito, você veio? Eu falei que eu ia vir. Não, mas eu não acreditei que você veio, mas eu estou aqui. Então, a presença de uma pessoa que saiba entender essa pessoa no momento crucial é fundamental para que ela reflita sobre o momento dela. E que se importe, né, Sim. com ela. Porque se você sai da sua casa, do seu consultório, e vai ao encontro, você está demonstrando na prática que se importa com ela. Uma outra jovem de 13 anos, elas têm que me ligar nessa hora. Me ligou e eu tenho que ter um telefone da rede, eu tinha um telefone da mãe. Ela me ligou 1 hora da manhã. Aí eu assim, você está onde? Eu estou dentro de casa. Sua mãe, minha mãe está no quarto. E por que você não fala para ela que a porta está trancada? Então, peraí, eu liguei para a mãe demorou a atender. Quando ela atendeu, ela reclamou comigo. Amanhã eu falo com ela.
Eu passei a noite quase toda conversando com essa menina no telefone. Até que ela se acalmou e no dia seguinte a mãe conversou com ela. A prevenção tem que trabalhar a família, Sônia. Não adianta eu focar só na pessoa que está passando por esse quadro. Entendo. Muitos dos nossos ouvintes estão chegando aqui, né, perguntas pelo nosso WhatsApp. Gente, anotem aí. Esse tema é bastante... Há algum tempo tinha assim, um certo até preconceito, mas precisamos falar sobre isso. Por que precisamos, gente, falar sobre ideação suicida, suicídio, Setembro Amarelo? Por que existe essa campanha? Porque informar é muito mais do que expor, né? E convidamos sempre aqui especialistas no assunto. Pessoas bem informadas, elas terão as reflexões sobre a temática. Então anotem aí o nosso WhatsApp, a produção está toda aqui à espera do seu contato. É o nosso 3231-3560. E se quiser nos enviar mensagens ou perguntas por e-mail, é o viverbem@radiocatedral.com.br. Agora, Sebastião, você vem contextualizando, nós sabemos das funções dos CAPs também, né? Do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, mas como psicólogo clínico, especialista nesta temática, vamos deixar até de uma forma mais clara aos nossos ouvintes, que devem ter muita gente curiosa. Quais os fatores que contribuem para que uma pessoa apresente pensamentos ou condutas suicidas? Por que eu estou fazendo esta pergunta? Estou complementando uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp, que é de um ouvinte que não quis se identificar, mas que pergunta se existe uma causa específica. Então eu amplio a pergunta sobre os fatores. Existem fatores que contribuem, porque você citou crianças de 6 anos, você citou criança de 10 e de 13, 12, 13. E nos assusta, né? Nos assusta. Ainda que sejamos psicólogos também, todos nós temos essa condição de acompanhar, mas muitos casos nós encaminhamos para especialistas como o Sebastião Ferreira. Bom, traumas, abandono, abuso sexual, falta de apego, bullying, dificuldade de aprendizagem, tá? Falta de proteção, humilhação, maus tratos, negligência, perda, rótulos, segredos familiares, violência física e violência psicológica. O que? Segredo familiar. Me chama a atenção, pode falar um pouquinho? Esse paciente veio a óbito, tá? Mas é um caso de segredo familiar. Ele agia como se ele não existisse. E num dado momento eu perguntei assim, você tem fotografias? Tem. Então escolhe umas 10 fotografias para mim. Ele trouxe umas 10 fotografias, mas teve uma que me chamou a atenção, é o olhar que eu falo. Eu vi uma fotografia de uma mulher olhando para uma criança sendo batizada, mas o olhar dela era diferente. Que fotografia é essa aqui? Do meu batismo. Mas por que essa mulher está olhando para essa criança desse jeito? É minha tia. Por que ela está te olhando desse jeito aqui? Não sei. Então tu pergunta. E quando ele falou assim, Sebastião, você é bruxo? Eu disse, não, não sou. Mas o que aconteceu? Aí ele veio contar a história que ele não sabia. Essa tia, ela não teve filhos. Então, a irmã dela deu a ela o seguinte, olha só, como você não pode ter filhos, eu vou, quando eu engravidar, você vai batizar o meu filho. Você vai ser madrinha dele. E foi tudo acertado. Então, ela engravidou, era um menino e ela ia batizar. Só que essa criança nasceu, mas foi a óbito. Antes do batismo. E ficou aquela vacância ali da realização da tia e da mãe também, de uma promessa que ela fez. Passou um tempo, essa mãe engravidou de novo, de um menino novamente. Ela deu o mesmo nome e convidou a tia para batizar novamente. Eu assim, tá, mas e aí? Aí eu falei, mas e a fotografia, o que tem? A minha tia falou o seguinte, que na hora do meu batismo ela estava me olhando e pensando no meu irmão. Na hora do batismo dele, a tia estava pensando
na criança que morreu. Então isso não é um segredo familiar que ele não sabia. Então assim, ele ocupou o lugar do morto. A vida dele, todo mundo olhava para ele no lugar de alguém que já estava morto. Então ele não tinha uma vida própria. Ele se sentia assim, Sim, né? esse vazio era disso, vinha disso. Todo mundo que olhava na família dele não via ele, via alguém que já estava morto. Então isso causava uma... E curiosamente essa pessoa ajudava todo mundo. Ele ajudava todo mundo, mas ele se sentia vazio. Ninguém olhava para a dor dele. E esse eu não pude ajudar, porque quando ele me ligou eu estava internado. São as 3 situações, uma delas que eu não posso atender. E eu fui no sepultamento, mesmo saindo do hospital. E eu cheguei lá, as pessoas falam assim, nossa, ele ajudava tanta gente, a gente não via que ele estava precisando de ajuda. Sim, normalmente, né, esse olhar não se tem. Então vejam, gente, Sebastião Ferreira, psicólogo clínico, especialista também na abordagem sistêmica, casal, família, e especialista em logoterapia também, né, ele fala, de certa forma, que as razões são distintas, né? Cada pessoa é única e irrepetível. Então, cada pessoa também, principalmente quem tem ideias suicidas, pode estar passando por vazio existencial, frustração existencial, é desse lugar que ele fala, né? Então, essa falta de sentido, esse vazio, às vezes está escondido atrás de um sorriso, atrás de uma brincadeira, uma atitude. Então, é preciso, sim, ter muita atenção. Mas eu queria complementar também, até para que fique mais claro aos nossos ouvintes, né, que uma das causas específicas, não existe uma só, é preciso olhar toda essa história e ir em consultório de terapia, de psicoterapia, o local mais apropriado, né? Porque compartilha-se o sagrado, as marcas, as feridas que ninguém enxerga, mas que Deus conhece e o próprio paciente sente, né? Então, mas eu diria que as psicopatologias ou as doenças mentais também são causas, né, de ter ideias suicidas, né? Então, já acompanhei e encaminhei pessoas com um grau de esquizofrenia, mas que falavam que iriam, ameaçava, estou falando de um caso específico, iria tirar a própria vida. Eu fiz um encaminhamento devido, na época eu não me conhecia, Sebastião, mas fiz para outro especialista e graças a Deus, até onde eu sei, essa pessoa ficou muito bem com tratamento adequado, com uso de medicamentos, com psiquiatra e psicoterapia. Então eu lhe pergunto, a produção acabou de encaminhar essa pergunta, como se pode prevenir o suicídio, Sebastião? A primeira coisa é com o seu exemplo. Quando você se aproxima de uma pessoa, você tem que ter exemplo. Quando Viktor Frankl falava disso, ele tinha uma história, né? Ele fala assim, apesar de tudo que ele passou, ele via um sentido. Ele nunca abandonou o pensamento positivo sobre a vida. Tá? Parece difícil isso, mas essas pessoas, quando elas chegam lá, elas falam disso e as pessoas começam a contar as histórias uma da outra. Poxa, mas isso aí aconteceu comigo também. Mas como é que você lida com isso? Quando você compartilha um momento de superação seu, como o Viktor Frankl fez, então, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Então, para você ajudar, uma coisa que essas pessoas não gostam é que você olhe para elas com pena e que você tenha medo delas. Quando uma pessoa dessa assim, eu estou pensando em tirar minha vida, a pessoa se assusta, sabe? A pessoa, ela não suporta essa verdade. É doloroso isso. Eu já soube de uma história de uma profissional que quando ouviu isso, falou assim, eu vou te levar para minha casa para tomar conta de você. Não é isso que ajuda. Essa pessoa não quer isso. Ela não quer isso. Até ela quer porque essa linha do profissional ela precisa ser bem limitada. Né? Então, muitos me perguntam, mas como é que você consegue com tantas pessoas assim? É simples. A responsabilidade da vida é de cada um. E eu sou responsável pela minha. Eu vou estar aqui toda quinta-feira, vou cuidar para que eu esteja aqui toda quinta-feira. E vocês têm a responsabilidade de também estar aqui toda quinta-feira. Então, quando nós colocamos a responsabilidade diante de cada pessoa,
que ela tem que assumir o papel dela. É brilhante colocação, Sebastião, mas olha como esse programa passa rápido, né? Precisamos fazer um intervalo de mais um minutinho. Gente, encaminhe suas perguntas. É um tema, não, é delicado. Alguns falam é um tema delicado, outros falam é um tema polêmico, e outros até falam, gente, eu não quero nem pensar nisso. Precisamos pensar sim. Todos nós precisamos estar inseridos nesse tema Setembro Amarelo, porque viver valerá sempre a pena e precisamos dizer sim à vida apesar de tudo. E podemos ser, cada um de nós, esse olhar que o psicólogo clínico Sebastião Ferreira inicialmente colocou, esse olhar humanizado, esse olhar atento que poderá salvar uma vida. Aguardem aí, que é um minutinho apenas, e voltamos já. Boa tarde, queridos ouvintes do programa Viver Bem da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7. Olha o nosso programa no novo horário, às 14 horas, continuando aos domingos. E eu quero agradecer a todos vocês que nos permitem estar juntinho aí nesse domingo maravilhoso e abençoado. Então, a partir de hoje, 5 de setembro, domingo, em novo horário, o programa Viver Bem, que era às 12h30, agora às 14, de 14 às 15 horas. E hoje, gente, nós estamos aqui nos estúdios da rádio com ele, que é psicólogo clínico, é especialista no tema suicídio, o Sebastião Ferreira, né? O tema a pedido de muitos ouvintes nesse mês de setembro é falar sobre a campanha Setembro Amarelo. Então, o Sebastião está fazendo um contexto muito interessante, está trazendo recortes de atendimentos dele, né? E eu convido você, amado ouvinte, a entrar em contato aqui com a gente, a fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas ou até fazer contribuições também, né? Psicólogo que também atenda. Então, participe aqui com a gente, será muito bacana. Então, Sebastião, você falou das faixas etárias, né? Você nos chama a atenção sobre a idade, a especificidade, a pessoalidade, a característica de cada paciente seu. Falou do grupo que você tem, mas eu gostaria também de perguntar, apesar das individualidades de cada paciente, há cuidados e desafios, eu diria assim, há cuidados e desafios específicos para cada faixa etária? O Tiago Aquino, né, ele fala do... Tiago Aquino é o autor da é psicólogo também, é professor de psicologia. Uhum. E ele fala uma coisa interessante, tá? Ele fala o seguinte, que ele cita a Aureliano Patiola da Itália, ele fala o seguinte, que a prevenção deve objetivar a promoção e a educação da saúde. O que eu observo muito em todas essas pessoas que vêm buscar atendimento, elas não têm cuidados com a saúde psíquica dela. Muitos frequentam atividades, se engajam em jogos, frequentam grupos, estão junto com pessoas que isso não é uma educação saudável para a vida. Eles estão em constante contato com situações que estimulam. Quando eu falo nas palestras, eu aprofundo mais o tema, eu digo o seguinte, que as pessoas que falam têm que tomar cuidado, porque na plateia pode ter alguém que esteja ali esperando só um gatilho para que isso aconteça. É por isso que eu me coloco à disposição no final para que venha falar comigo. Sempre acontece isso. E quando ele fala assim que a prevenção do vazio existencial deve constar de uma estratégia de ação que possa evitar consequências psicofísicas, tá? E com isso nós temos que apresentar a apresentação de modelo de seres humanos que conseguiram dar significado à vida.
a educação para os valores e para a responsabilidade, e o desenvolvimento da capacidade prospectiva do adolescente para programar o seu futuro de forma realística. Hoje em dia as pessoas estão muito no virtual, Sônia. Elas veem, sofrem, porque eu quero aquilo ali, mas aquilo que está ali não é realidade. Então elas sofrem antecipadamente, querendo uma realidade que não existe o que está sendo mostrado. Então, quando ele fala aqui que nós temos que orientar essas pessoas para que elas se programem para um futuro de forma realística. O que vem depois de hoje? Depende das minhas escolhas. E as pessoas hoje em dia estão com dificuldade de escolher. As pessoas estão aceitando escolhas. Essa semana eu perguntei para uma paciente que ela estava numa situação difícil, né? Tomou uma decisão. Eu falei assim, olha só, você vai escolher alguma coisa que seja seu único ou vai fazer uma escolha de outra pessoa ou de outras pessoas para agradá-la. Assim, eu só tenho feito para agradar a outras pessoas. E por que não arrisca fazer a sua? Mas aí eles não vão me aceitar. Então essa aceitação familiar e aceitação social, ela contribui muito para a desvalorização e despersonalização da pessoa humana. Nós nascemos como nós somos únicos e irrepetíveis. Então nós temos que seguir a nossa evolução, nosso desenvolvimento. E muitas das pessoas que tiram a vida, elas não conseguem se ver futuramente, elas não conseguem fazer um projeto para daqui a um ano, não sei, daqui a uma semana, também não sei. Esse vazio é isso, não vem o futuro. Então nós temos que trabalhar, como o Tiago aqui nos recomenda aqui, programar esse futuro de forma realística. É muito interessante, e está chegando aqui pelo WhatsApp, né, a pergunta do ouvinte Sebastião. Olha, seu xará, Sebastião, que é um ouvinte frequente aqui do nosso programa, assíduo, e colabora com uma pergunta muito interessante. Eu ainda não tinha pensado sobre isso. Sebastião é da paróquia ali, Basílica Imaculada Conceição de Botafogo. E ele pergunta assim, psicólogo Sebastião Ferreira, o suicídio é hereditário? Alguns casos, sim. Nós temos casos na história de famílias suicidas, tá? A cada geração alguém se mata. É por isso que eu trabalho muito com os segredos familiares, tá? São coisas que vão se perpetuando. Em cada geração um caso acontece. E com isso eu fui buscar esse conhecimento com a psicanálise francesa do Abraham e Toró. Ele fala do conceito de cripta e fantasma. O que está enterrado na família que ninguém sabe, mas está ressoando ao longo das gerações. Então você tem que ir buscando, tem que ir buscando, tem que ir buscando. Eu já atendi um senhor que disse, Tião, eu sinto um vazio muito grande, mas o que está acontecendo? Eu tenho família, tenho neto, eu tenho esposa, todo mundo me abraça, todo mundo faz festa para mim, mas eu não sei quem é a minha família. Ele foi largado na roda da adoção num convento. Ele não tem história. Ele só tem o que colocaram, o que depositaram nele. O cerne, a essência dele não tem história. Esse vazio vem daí. Então, quando você me pergunta assim, existe sim situações em que, eu já tenho conhecimento disso, situações em que cada geração uma pessoa se mata. Sim, aí você fala de um contexto familiar, né? Eu compreendo que não estamos falando de uma genética, né? Para que nós não associemos os atos suicidas a uma genética da hereditariedade, mas há casos que você estuda, sim, porque é fator de risco. E aí me chama a atenção, Sebastião, que possivelmente, sim, vejam, histórias de pacientes que em diversas gerações têm a depressão, né? Casos sérios, a depressão é uma doença. Sim. A esquizofrenia, outros, né, componentes efetivamente genéticos, hereditários. Né? E aí sim o psicólogo, acredito, fique realmente atento, né, e possa associar esses casos a esse componente da hereditariedade, da genética, né? E deve ser um trabalho e tanto, né, Sebastião? Depressão, ela pode vir transmitida de uma mãe para o filho. Sim, tá? Exatamente. Agora, só temos que fazer a diferenciação entre depressão endógena e exógena. Tá? A endógena há um desequilíbrio químico no organismo, e a exógena é
acontecer um fato, um trauma em que vai causar depressão na Sim, pessoa. é algo do externo, é Sim. de fora, por isso ex, né? Do exógena. Mas, sim, a hereditariedade ou a questão genética pode ser olhada, assim, como um fator de risco a ser considerado. E já lhe perguntei sobre os fatores de proteção? Quais os fatores de proteção, então, Sebastião? Como o próprio criador da logoterapia falava, é uma visão positiva sobre a vida. Tá? Sim, a vida, apesar de tudo, é tema de um livro dele também. Tá? Esse que eu só tenho em inglês, eu tenho um exemplar dele. E ele diz o seguinte, que as situações elas vão acontecer na vida de todo mundo. Nada na sua vida ele foi criado sem esforço. Nada chega na sua mão sem esforço. Teve dificuldade de qualquer coisa, até uma joia que você recebe, que você compra, teve um esforço de cavar a terra, de encontrar aquela pedra, de lapidar aquela pedra. Então, tudo que chega facilmente na sua mão passou por um processo de esforço. E nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Nós, desde a nossa concepção, já existe uma força dentro de nós ali. Todos nós fomos fecundados por um espermatozoide campeão que venceu uma corrida com mais de 4 milhões de concorrentes. Então, essa concepção ela está dentro de nós. Quando você bebe água numa fonte, ali a água está brotando, mas qual é o caminho que essa água percorreu até chegar na fonte? Como é que essa água se formou? Nós temos uma história que nos precede. Tá? E para eu colher as maravilhas da vida, da natureza, eu tenho que ver o seguinte, como é que tudo se forma. E a vida se forma através de um ato de corrida, de uma corrida vencedora, da seleção. Então não importa como eu vim ao mundo, mas a minha concepção já traz uma força vencedora. Olha que bacana, Sebastião. Então, nós perguntamos sobre os fatores de proteção, né? Estão chegando mais perguntas aqui. Vai ter que ficar para um outro programa, uma horinha passa muito rápido, mas eu gostaria de complementar também, gente, que entendo como psicóloga clínica também que há um fator de proteção a ser trabalhado e que precisamos, todos nós, independente se sejamos psicólogos ou não, mas todos nós, pessoas humanas, estejamos envolvidos com esta causa de preservar a vida, de atentar à humanidade do outro. Então eu diria que fator de proteção também é sermos pessoas gratas, é termos gratidão, é potencializarmos, é ajudarmos ao outro também a ter esse olhar para a vida. E isso pode acontecer nas pequenas coisas. O psicólogo clínico Sebastião, ele começa falando, achei perfeito, ser uma pessoa positiva, ter uma visão positiva. Então, que sejamos nós levar também esta visão positiva à vida do outro. Isso inevitavelmente vai tocar o coração do outro, a nossa forma de ser e estar no mundo. Sebastião, a produção do programa já nos sinaliza que precisamos encerrar. Uma pena, porque chegaram aqui umas 5 perguntas mais, eu vou lhe passar. Eu gostaria que você terminasse deixando uma mensagem, falando do seu trabalho, deixando o seu contato, porque vai chover de pessoas querendo seu contato, até porque você atende família também. Eu conheço o Sebastião bem de perto, né? O trabalho é brilhante, ele é autor de um livro também. Fale sobre isso, Sebastião. Okay. Bom, eu escrevi um livro, Colapso, a Psicologia no Caos, que trabalha muito isso, de como essas situações que levam a pessoa ao suicídio acontecem. Bom, eu faço parte do corpo clínico da Clínica Viktor Frankl. Então, caso alguém aí se interesse, precise precisando de ajuda, entre em contato, procure nas redes sociais a Clínica Viktor Frankl, entre em contato e busque ajuda.
Paralelamente a isso, eu tenho meu trabalho na Paróquia Nacional de Loreto, no Galeão, que lá nós atendemos, fazemos um trabalho voluntário que nós fazemos, e nós temos lá um grupo de quase 40 pessoas fazendo atendimento à população. Falando em positividade, as pessoas que me procuram, elas me perguntam assim, mas e aí? O que você pensa da vida? Eu penso que eu vou morrer com 200 anos. Impossível! Nem você que está dizendo que é impossível. Eu estou acreditando que eu vou morrer com 200 anos. Então, essa visão positiva que eu passo para as pessoas é justamente isso. Quando você precisar, me liga que eu vou estar com você. E eles me ligam. Às vezes eu fico à madrugada conversando com eles. Então, se você quer fazer prevenção, se você quer ajudar uma pessoa a se prolongar a vida, esteja à disposição. Quando a Sônia falou aqui, seja grata à sua vida, fazendo com que outra pessoa veja a sua gratidão e seu exemplo de como se manter vivo. E meu telefone eu vou deixar para vocês aqui, é 981769766. E se você perdeu, entre em contato aqui com a gente. Ele não falou, mas ele também tem um consultório particular dele no centro da cidade, gente. Então, ele veja que é possível ser atendido pelo Dr. Sebastião Ferreira. Eu quero deixar, para encerrar, a nossa gotinha para a semana, uma gota de reflexão. A nossa existência ela é única. E viver, gente, sempre valerá a pena. Então, eu convido a todos vocês, vivam bem a vida que se tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.